Amém? Participe. Bom, semana retrasada havíamos começado um estudo sobre uma proposta para uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade centrada, saudável, uma espiritualidade sem esquizofrenias espirituais, uma espiritualidade que não é baseada apenas dentro de um modus operandi, ou seja, dentro de um estereótipo, dentro de um paradigma. E aí foi falado na primeira parte, porque semana passada a nossa pastora presidente pregou aqui e a mensagem, a segunda parte ficou para hoje. Foi falado sobre a espiritualidade, ela tem que ser centrada em Jesus Cristo. No livro de Lucas, capítulo 9, ali no Monte da Transfiguração, quando Jesus subiu e entre ele apareceu Moisés e Elias, e Jesus estava no centro, a impressão, ou até mesmo a impressão do escritor no original diz ladeando, ou seja, Jesus sendo servido pela lei e pela profecia. Então Jesus é o centro de todas as coisas, nem a lei e nem a profecia, e sim Jesus, a palavra que se revela e se renova todos os dias em nossa vida. Então uma espiritualidade em que Jesus não estiver no centro, não é uma espiritualidade saudável. Foi falado também sobre a cruz, porque eles conversavam sobre o que ia acontecer em Jerusalém. Eles conversavam sobre a cruz, e nós falamos, cada um carregue a sua cruz. Você não vai carregar a cruz de Cristo, você não vai carregar a cruz do seu irmão, você não vai falar que a sua cruz é o seu sogro. Ai, o meu sogro, a minha cruz que Deus permitiu. A Bíblia diz, né, tem que carregar a cruz. Tá aí a cruz, ó. Minha sobrinha que veio passar uma semana e está 10 meses que não sai daqui de casa. Meu cunhado que veio passar um tempinho, pastor, já tem 5 anos que esse infeliz não vai embora. Já tem, não, a sua cruz não é o seu cunhado, a sua cruz não é o seu sogro, muito menos a sua cruz é o seu patrão chato que pega no seu pé. Não é. A sua cruz é a sua morte diária, a ofensa do seu próximo. A sua cruz é poder suportar em amor a debilidade, a falta de compreensão do próximo ao seu respeito. A sua cruz é os juízos peremptoriamente equivocados contra você, em que o próximo faz na inconsequência ou insanidade dele, e você em amor, imitando a Cristo Jesus na cruz do Calvário, perdoa ele. Essa é a sua cruz. Então a sua cruz não é a cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo é muito pesada. Ele carregou o pecado de toda a humanidade, de todo mundo, o seu e o meu. A sua cruz, ela é sua. Por isso, carregue ela e deixe a dos outros. Nós confundimos às vezes doação com intromissão. Veja bem, se doar pelo outro não é viver a vida do outro. Se doar pelo outro é fazer o que é possível no limite para que o outro melhore, e se ele quiser melhorar. Porque se você for viver a vida do outro, meu irmão, a palavra do Senhor diz, aquele que pega um cão pelas orelhas vai sair mordido. Você não aguenta nem com os seus problemas, você quer carregar o problema do outro? Então, doação é uma coisa, intromissão é quando eu ultrapasso a barreira da doação para viver a vida do outro, sendo que eu não consigo organizar nem a minha vida, quero organizar a vida do outro. Então a gente tem que, para uma espiritualidade sadia, a gente tem que saber diferenciar isso. Outra característica que nós vimos é a obediência ao Evangelho, porque a voz desceu e disse, a voz que eles ouviram era, ao meu filho ouvi, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Quem você está ouvindo? Nós ouvimos tantas vozes, foi falado que a gente ouve tudo, mas a gente não para ouvir a voz de Deus. Uma vez uma pessoa veio me perguntar a respeito do dízimo. Aí eu falei, irmão, tem gente que não dá nem o dízimo, você quer falar do trízimo? Você dizima? Não, então quando você começar a dizimar, então você fala a respeito do trízimo, que nem eu sei o que é, eu vou buscar. Eu nunca ouvi falar, o trízimo. Depois eu fui ver que tinha uma pessoa falando que tinha que dar o trízimo. E a pessoa aceita, tudo o que ouve, aceita, não busca. A ele ouvi. Quem você está ouvindo? Nós ouvimos tanta coisa.
Ouvimos a voz, muitas das vezes, da novela das 8. Uma mulher no salão disse: eu vou embora porque está na hora. Aí o pastor que estava comigo disse: está na hora do quê? Ela: é hoje que ela vai botar um chifre na cabeça daquele sem vergonha. A mulher estava agoniada porque queria ver a outra na novela, eu não lembro que novela era, se vingar. E aquilo ali estava estimulando ela a ir para casa correndo, porque ela queria ver a vingança da outra no marido. Nós ouvimos essas vozes, e quando a gente quer que algo aconteça e seja estimulado, ainda que televisivamente, só está fazendo reflexo daquilo que existe dentro de nós. E a Bíblia diz que nós somos tentados e engodados segundo a nossa própria concupiscência. Ou seja, o diabo apenas revela aquilo que já tem dentro de você. Ele não faz ninguém pecar, ele só dá ideias segundo aquilo que já está dentro de você. Nós somos tentados e engodados segundo aquilo que já existe em nós. Por isso que nós devemos morrer, porque quando a gente morre e ressuscita em Deus, o diabo vem e diz assim: rapaz, não tem nada de mim nele, que ideia que eu vou dar? Eu vou embora. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E ele fugirá de vós. Mas a gente não quer morrer, a gente quer ficar vivo. Falei: se mexer comigo eu dou na cara. Você quer ficar vivo? Não fica vivo não, morre, santo. Morre, suporta as aflições. Suporta, amém? Amém? Glória a Deus. Diga assim: quando alguém me fechar no trânsito, quando alguém me der cotoco. Vocês estão rindo? Fala. Quando alguém me der cotoco, eu vou rir para ele e vou dar a paz do Senhor. Vai dar banana. Amado, sabe por quê? Você tem que quebrar a ira com amor. Das duas uma. Você quebra o cara não discute, vai embora. Ou ele fica mais furioso e para não fazer nada ele vai embora do mesmo jeito. Porque não tem, contra o amor não tem força maior. Não tem, meu irmão. Quando o Sendero Luminoso no Peru estava matando algumas pessoas, um dos soldados olhou, e na hora de executar o missionário olhou para ele com os olhos calmos, cheios de amor, e ele disse: você não vai chorar? Você não vai pedir desesperadamente como alguns para eu não te matar? E ele disse: não, eu estou morrendo por amor a Cristo. Eu estou morrendo e sei para onde eu vou. E você, se morrer agora, você sabe para onde você vai? Estava pregando para o cara que ia matar ele. Você sabe para onde você vai? O cara começou a tremer e não matou, disse: vai embora. Esse missionário fugiu. Missionário André, o contrabandista de Deus, na fronteira da Varsóvia, era contrabandista de Deus porque ele contrabandeava a Bíblia. Na fronteira da Varsóvia, com um Fusca lotado de Bíblia, o soldado tratando ele mal, dizendo: mas o que você tem nesse carro? E ele ia lá para carimbar o passaporte e voltava: eu vou revistar, abre aí que eu vou revistar agora. E ele todo legal, com o passaporte em dia, em todo momento ele amoroso. Só que quando o cara abriu o carro, ele disse: Senhor Deus, o Senhor esteve aqui na terra, deu vista àqueles que não tinham, agora o Senhor tira a vista daqueles que têm. O cara começou a olhar, ele estava com 400 Bíblias dentro daquele Fusca, no banco, em tudo que era lugar. Começou a olhar, olhou, foi na cabine, carimbou o passaporte, voltou, na época Varsóvia comunista, voltou e disse: para onde você disse que vai mesmo? Ele: não, vou para o centro de Varsóvia. Ele: pois corra, porque senão esses tomates e alfaces e todas essas verduras que estão aqui vão estragar todas. O cara enxergou tomate, alface em vez de Bíblia. Irmão, nós servimos a um Deus de milagre. Deus não mudou, somos nós é que mudamos. Deus não muda, somos nós é que mudamos. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 17. Vamos para a segunda parte aqui, para a gente terminar. Mateus 17, diga-se comigo: eu quero viver uma espiritualidade sadia. Amém.
Mateus 17, versículo 1. Diz assim. Nós lemos em Lucas 9, mas hoje vai ser em Mateus 17, porque tem alguns detalhes aqui que eu gostaria de pegar. Diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. E ali, ele transfigurado diante deles, a sua face brilhou como o sol, as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceu diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Eu farei, se o Senhor quiser, 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em que me agrado, a ele ouvi. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. E enquanto descia do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Amém? Glória a Deus. Então, continuando o assunto, uma espiritualidade sadia, saudável, centrada em Deus, não vive debaixo da fobia, da esquizofrenia, do medo e do pânico. Eu tenho encontrado com pessoas com medo de tudo, mas não é medo apenas do mundo, do diabo, é medo do próprio Deus. Pastor, algo terrível vai acontecer comigo, porque eu já tive uma comunhão com Deus, pastor, e agora você sabe, eu estou meio fraco assim, e eu tenho medo de sair de casa, porque eu tenho certeza que Deus a qualquer hora vai me matar. Irmãos, Deus não te mata, o que te mata são os seus atos. Deus não manda ninguém para o inferno, muito pelo contrário, Ele atrapalha o seu plano e o seu projeto de ir para o inferno. Eu estava com tudo planejado para ir para o inferno, tudo esquematizado. Batia nos outros final de semana, arranjava briga em trio elétrico, aí de vez em quando brigava aqui. Mas Deus quis atrapalhar os meus projetos. Disse: não, você não vai, eu vou te salvar. Então, se eu hoje for, é porque eu vou caminhando com as minhas pernas e Deus não vai me empurrar. O amor lança fora todo medo. A Bíblia diz que eles se aterrorizaram. Jesus disse: levante-se, não tenha medo. Uma espiritualidade saudável lança fora o medo do sobrenatural, lança fora o medo da morte. Onde está a morte? Paulo diz: a tua vitória. Onde está o teu aguilhão? Porque Jesus riscou a cédula, e esse riscou no grego original é como se tivesse jogado um ácido, material corrosível, ou seja, não consegue se ler mais a cédula da morte, a qual o seu nome estava nela, porque o sangue de Jesus mudou o seu destino. Então não tem por que temer, não tem por que não deixar de ajudar o próximo, porque o amor lança fora o medo. João diz isso, não tem por que temer. Você pode abrir a sua Bíblia depois em 1 João 4,18, que você vai ver isso. Deixa eu ler para você. Não, no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então o amor lança fora o medo. Não tem por que você não ajudar, ou não tem por que você não fazer, ou não tem por que você deixar de chegar perto de Deus por causa de um julgamento dele ao seu respeito, porque Deus te ama, e a partir do momento que você reconhece a sua condição, Deus está pronto a fazer o melhor por você, a te restituir a condição original. Preste atenção. Nós confundimos o que é transitório, nós confundimos aquilo que é aparente daquilo que é permanente.
O que é aparente e transitório? A Bíblia diz que Noé se embriagou, mas Noé era um bêbado? Não era bêbado. Não era bêbado. Noé era um homem de Deus, mas ele se embriagou. Então nós olhamos para algumas pessoas ou para algumas situações e confundimos, dizemos: estamos vivendo isto aqui, a minha vida é isso aqui. Não, a sua vida não é isto, você está passando por isso. Há uma diferença de viver uma vida de pecado com picos de santidade, ou viver uma vida de santidade com alguns momentos de recaída. Nós temos que diferenciar isso. E os nossos julgamentos, muitas das vezes, são por aquilo que é transitório e não por aquilo que é permanente. Tudo que Deus fez é eterno. Então você é eterno. Então não significa que um momento, uma recaída é a sua situação permanente. Aquilo não é permanente, é transitório, é algo passageiro, porque o que Deus projetou para você, com a ajuda necessária, crendo, com fé em Deus, haverá um realinhamento à vontade divina, e Ele mesmo aperfeiçoará aquilo que Ele começou um dia. Amém? É que às vezes nós não queremos também. Imagine a vontade de Deus, uma cachoeira despejando, caindo. Só que eu pego e faço isso aqui, ó. A cachoeira está caindo aqui, ó. E eu fico aqui com medo da cachoeira. Aí eu dou a volta por trás e vou para cá. Essa cachoeira é a vontade de Deus, é a benevolência de Deus, são os benefícios de Deus, é a graça de Deus, é a bondade de Deus, é o amor de Deus. Mas eu fico aqui, ó, é a liberdade de Deus, mas eu fico aqui. Não, a minha vida de escravidão é muito boa, é muito bom. Esse meu pecado de estimação tem até nome. Eu durmo com ele, faço carinho nele, faço massagem, passo gelol nesse meu pecado quando ele se machuca. É o meu pecado. Não, eu vou ficar aqui do lado do legal. Eu estou vendo a cachoeira, está tudo acontecendo, eu estou do lado, mas eu não quero me banhar. Meu santo, meu amado, o Senhor te diz essa noite: lança fora o medo, se joga debaixo dessa cachoeira e deixa o Senhor te molhar, te inundar, te encharcar com a água dele. Oh, aleluia. Jesus Cristo, Hamashiach no hebraico, encharcado, ungido. Encharcado. Deixa Jesus te encharcar. Deixa Ele derramar o óleo sobre você. Seja um crente esponja. Tem gente lá no mundão que era esponja, não era? Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. Eu bebo sim, não tem? O cara era esponja. Aí chega na igreja, ele quer o Espírito Santo de contra-gota. Eu quero só um pouquinho de Deus hoje. Cachoeira? Não. Não, eu quero contra-gota. Não, meu irmão, é cachoeira de Deus. Deus não tem, o Espírito Santo não vem de contra-gota na sua vida. Você acha que Deus quer fazer uma coisinha em sua vida? Deus quer transformar você por inteiro, para que você possa transformar a muitos para a honra e glória dele. Amém? Amém? O amor lança fora o medo. Gideão diz, Juízes capítulo 6 e 7: ai de mim. Nós muitas das vezes tememos porque não temos a ideia real de Deus como Pai. Vemos Deus como soberano, como Criador, aquele que vem, quebra o arco, corta a lança, destrói os carros e joga tudo no fogo, como diz lá em Isaías. Mas, meu irmão, Deus é Pai. E ainda que você esteja fora dos caminhos dele, o Pai está na porta, esperando o pródigo voltar para casa, porque a atitude foi do Pai. O Pai é que estava na porta esperando. O Pai não cortou os laços. Um dia ele vai voltar e eu vou ficar aqui esperando. Ele vai voltar. Outra coisa, uma espiritualidade sadia, centrada, uma espiritualidade sem esquizofrenia, sem loucura, que a gente tem visto muito. Ela tem o seu cume no relacionamento pessoal com Deus e não apenas no coletivo. Nós queremos uma espiritualidade do coletivo, e aqui no coletivo todo mundo é santo.
Meu irmão, aqui na igreja é muito bom. O antes ministrando, a Amanda, e quem tiver, quarta-feira o Júnior ministrou, e a gente levanta a mão, glória a Deus, a gente chora. E se eu quiser me jogar no chão, eu vou fazer isso porque Davi fez, se prostrou, amém? Mas a verdadeira espiritualidade é mostrada no seu dia a dia, no seu quarto. Aqui na igreja é muito bom ser santo aqui na igreja. Não, aqui na igreja a gente é a fábrica é uma novela. Por quê? Porque você tem seus problemas, você tem a sua personalidade. Se eu for morar com você 5 dias, e você comigo 5 dias, você vai notar um monte de coisa ruim em mim, e eu vou falar: eita, o irmão, eita, eu não sabia que ele era assim. Meu Deus, o pastor, você viu com o pastor? É desse jeito. Por quê? Porque nós não aguentamos a humanidade do outro. Por isso que a Bíblia diz: tira o pé da casa do teu irmão para que ele não enfade de ti. Ou seja, quando você começa a conviver muito com a pessoa, o casal começa a se bitucar. Ah, minha linda, ah, que cheiro é esse? Chulé. Ah, não, é um negócio ali, você não tem chulé não. E começa, quando casa, vê que tem chulé, que o primeiro bom dia parece que a pessoa comeu o bafo da onça. Porque bom dia, meu amor, escova o dente. O marido à noite com sonhos, que são sonhos que os homens gostam de emitir noturnamente, né? Mulheres que não casaram, se preparem, amém? Quando a mulher engravida, que você tem que suportar tudo, e ela usa a gravidez assim, não, eu tô grávida, e quer comer tudo. Tem mulher que quer comer tijolo, tem mulher que quer comer Jorge, o amor tudo suporta. Só falta um mês, né? O amor tudo suporta. Amados, nós aqui na igreja somos bonitos, somos cheirosos. Rexona aí, Avon, Boticário, tá em todo mundo. A gente se prepara, a gente dá a paz do Senhor, mas no dia a dia, será que nós somos o que somos aqui? A verdadeira espiritualidade não é quando eu venho pra cá e eu começo, aleluia, igual vi o irmão que era diácono no fogo puro, na hora de servir a ceia, quase que caía tudo, porque ele vinha assim, ó, glória, vai cair, era desse jeito, vai cair, tá rindo, né, Davi? Vai cair, meu irmão. E esse irmão, ele aprontava tanto, e ele disse: irmão, como é que pode você ser desse jeito? Um dia, num culto de jovens, os jovens tudo caíram no chão, e eu falei assim: que culto benção. E eu esqueci um negócio na igreja, isso em Santa Catarina. Aí eu falei: vamos voltar lá que dá tempo, não está tão escura a rua, dá para pegar ainda, não tem perigo. Quando eu voltei, os mesmos jovens que estavam caídos no chão, tremelicando, glória a Deus, e falando em línguas, tinha um embaixo da marquise com a filha do irmão não sei quem, tinha outro não sei quem, o pai procurando no meio da rua, dizendo: eu vou matar e seguri. Eu falei: meu Deus, mas esses jovens estavam tudo em santidade. Na igreja é fácil, A verdadeira espiritualidade centrada, a espiritualidade sadia, é aquela que você vive no seu dia a dia. Ou melhor dizendo, eu não vou falar sobre isso, é quando você, em secreto, é aquilo que você é diante de Deus aqui. Porque o caráter se mostra no escuro, quando ninguém está olhando, quando ninguém está vendo, quando não tem palmas. O meu caráter não é aqui quando você está prestando atenção no que eu estou falando, porque se isso aqui tacar fogo, pegar fogo, se quebrar, já era. É no meu dia a dia, é no quarto, é onde a palma não chega, é onde você não escuta um amém, um aleluia, um glória a Deus. É aí que nós somos provados. É aí que os verdadeiros homens de Deus crescem, no deserto. É se no deserto você se vende ou assume a sua condição de verdadeiro imitador de Cristo Jesus, de discípulo. É se no deserto você diz: afinal de contas eu estou precisando tanto, só R$5. Aí quer julgar o cara
que se vendeu, que comprou por propina, ou deu um rombo no banco, não sei do que, de 200 milhões. Se por 5 reais você se vende por 200 milhões, você mata a tua família inteira. Pensa comigo, se por 5 reais você peca, por 200 milhões você faz o quê? Jesus foi para o monte, se retirou. A Bíblia diz: nós não queremos nos retirar. A gente gosta do movimento, não é? Do agito. Show! Vamos lá para o show. Então tá, vamos lá, Ana Paula Valadão vai estar aqui, vamos todo mundo. E tá todo mundo lá. Uau! E quando você volta do show, que todas as vozes do mundo começam a remoer na sua cabeça, e todos os seus pecados começam a vir, ou tudo aquilo que há dentro de você que ainda não foi expurgado, extirpado, começa a vir como um furacão, como um roda-moinho dentro de você, e vai crescendo, crescendo, tomando proporções gigantescas. Será que dali até chegar em casa você é a mesma pessoa? Porque a coletividade é muito boa, mas Deus não se relaciona com a massa, Deus se relaciona com o indivíduo. Deus não vem aqui por uma multidão, Deus vem por causa de você. De você. Você lembra em Lucas capítulo 2? E procuraram, do 40, versículo 40 em diante, e procuraram Jesus entre os amigos, e ele não estava. E procuraram entre os parentes, e ele não estava. Sabe por quê? Porque Jesus, você não acha entre os outros, você não acha com a multidão. A síndrome associativa da psicologia da massa. Se todo mundo está aqui por causa de Jesus, e Jesus está aqui, então se eu estou aqui, Jesus está comigo. Afinal de contas, todo mundo está aqui por causa dele, e todos têm ele, então eu vou ficar aqui porque eu tenho ele. Não, é um relacionamento pessoal, é você e ele. É você e ele. Procuraram na multidão e não encontraram. Às vezes a gente quer Jesus numa multidão. Aconteceu pouco tempo no Rio de Janeiro, uma pessoa ia se suicidar, um travesti, e ele, na beira da Avenida Brasil, querendo tomar coragem para se jogar, e ele escutou um hino, e ele, naquele momento de lucidez, ele foi àquela igreja que estava tocando aquele hino. De cara, os dois seguranças barraram ele. E uma igreja muito grande, uma igreja gigantesca naquele lugar. Aqui você não entra assim. Não, mas eu nem queria entrar. Ele disse: eu nem queria estar aqui. Eu estou aqui porque eu ouvi uma voz, eu escutei uma música bonita. Então me deixa entrar. E ele foi constrangido, ele saiu com mais raiva e foi tentar se matar. Aí ele foi pegando coragem, e foi andando, e foi pegando coragem, e foi andando, até que ele parou algumas quadras depois, e tinha uma barraquinha, uma casinha, e ali estava acontecendo o culto. Eu não sei que música estava acontecendo, mas tem uma música que eu gosto muito, acho que é Sol. Diz assim: a minha alma estava longe do caminho do céu, eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando estendeu a sua mão para mim. Pega o refrão, acho que é sol ou dó. Quando Jesus estendeu a sua mão, e ele começou a escutar, e ele foi naquele lugar. Aí veio uma senhora de vestido bem simples. Meu filho, entre, com aquele cocôzinho no cabelo, sabe? Como é que vocês chamam? Cocó? Aquele cocó, o coque, né? Cocôzinho. Veio. Entre, meu filho. E ali ele assistiu o culto, aceitou a Jesus e teve a sua vida transformada. E hoje ele é um pregador do Evangelho. Nós associamos. Não estou falando que Jesus não está em grandes lugares. Não estou falando isso. Eu estou falando do nosso problema.
Não do problema dos lugares, estou falando de você e de mim como indivíduo que trabalha por associação. Pensa que o sucesso está na numerolatria. Ou seja, eu sou idólatra dos números. Se algo é gigantesco, é porque está dando certo. Isso chama-se pragmatismo cristão. A pragmática diz: não importa se é certo, importa é se dá certo. Então eu faço errado, se der certo não tem problema, para mim é certo. Isso é pragmatismo. E com Jesus é: ainda que eu não venha a ter o sucesso que a sociedade julga de sucesso, ser sucesso, mas se eu fizer o que é certo em Cristo, posso até não ser bem sucedido aos olhos da sociedade, mas eu tenho um lugar guardado diante de Deus. Você não precisa buscar a aprovação do mundo, você tem que buscar a aprovação de Deus. Pastor, o que estão falando de mim é a minha reputação. Reputação, ação reputada de alguém em seu favor. Integridade, a opinião de Deus ao seu respeito. Então não busque reputação, busque integridade. Quem está atrás de reputação perde a integridade, mas quem busca a integridade não liga para a reputação, porque importa é a opinião de Deus a seu respeito. Qual a reputação de Paulo? Perturbador. Qual a reputação de Jeremias? Chorão. Qual a reputação dos apóstolos? Pescadores, homens loucos, indoutos, incultos, que andam com outro louco que diz que é filho de Deus. Qual é a reputação dos homens da Bíblia? A gente fica buscando reputação. Meu irmão, Deus quer homens de integridade, que sacudam a terra e que façam o nome dele se proliferar nos 4 cantos desse Juazeiro do Norte. É integridade. Ele não vai mais recrer, ele está falando mais de mim, pastor, fizeram a confusão com o meu nome e não requer. Meu irmão, na sua casa, você não passa uma semana sem confusão? Você não quer ter confusão aqui? O paraíso tinha 4, vamos lá, Adão, Eva, Caim e... os 4 conseguiram se estressar, um irmão ainda matou o outro. Você quer o que aqui no meio de 50, 70, 100, 200? Meu irmão, o pau pega. E bonito. Meu irmão, para com isso. Botou gente, não é Big Brother, mas botou alguns dentro de uma casa, trancou, a confusão começa. Irmão, deixa Deus falar com você essa noite. Deus está falando com você, amém? Deus está mudando algumas coisas aqui. Eu tenho certeza que é porque Ele ama muito alguém. Amém? Glória a Deus. Então vai para o seu quarto, se tranca. Aqui não tem muita prática de monte, né? De pessoal subir um monte por causa da periculosidade e tal. Mas no sul o pessoal vive no monte, mais tranquilo. Irmão, Deus falou comigo ontem no monte. Falou o quê? Mistério. Mas falou, mistério? Ele falou mistério, mas então revela. Ele fala, não irmão, ele disse, se tu soubesses, fala, não me deixa agoniado, é mistério. Aí depois ele, irmão, amanhã eu vou pro monte, depois de amanhã também, semana passada eu fui, e fica propaganda. E o que você vê no monte? Irmão, tem tanta coisa no monte que acontece. E o que aconteceu no monte? Irmão, se você for no monte, você vai ver, irmão, o que? Meu irmão, lá o mato, eu não vou pro monte para ver mato brilhar. Nossa espiritualidade tem lugares, setores. Irmão, viva a sua espiritualidade no seu dia a dia. E se o seu lugar secreto for o banheiro do lugar onde você trabalha, viva a sua espiritualidade no banheiro do lugar onde você trabalha. Porque como eu falei quarta-feira, minha esposa passava não sei quantas horas por dia trancada dentro de um avião. Quando ela queria orar, era o banheiro do avião que ela ficava lá. A turbulência, e ela, Senhor, não cai, Senhor. Já trabalhei em restaurante e vivi espiritualidade no balcão de bar. Quando Deus me dizia, você vai ser pregador, e eu botava as garrafas de cerveja em cima do balcão, e eu falava, essa noite Deus vai falar com você. E minha mãe falava, você está fazendo o quê? Eu falei, estou pregando. Ela, mas a cerveja não se converte, mas eu prego do mesmo jeito. Ela não se converte, mas eu prego. Por isso que eu não tenho dificuldade hoje. Você pode dizer que não quer, eu falo, prego a tempo, a fora de tempo, e não fico com raiva. Amém? Uma vida espiritual
cristã saudável acontece fora do templo. Preste atenção, olha o que Pedro disse: Jesus, vamos fazer 3 tendas. E a palavra ali é tabernacular. A palavra é a mesma palavra usada no hebraico para mishká, que é um altar ou um tabernáculo de habitação. Olha a proposta de Pedro: vamos colocar umas estantes, para os dias de hoje, umas estantes aqui, e vamos fazer umas imagens de Moisés, uma imagem de Elias, e vamos ficar aqui adorando. Essa foi a proposta de Pedro para Jesus. Não era uma tenda para eles ficarem ali morando, conversando, não. Pedro fez uma proposta diabólica, que foi a mesma proposta que ele fez para Jesus antes de Jesus ser crucificado, quando ele disse: você não vai ser crucificado, eu não vou deixar. Mestre, não precisa ser. Mestre, não vai, deixa. Pedro repreendeu a Jesus, impedindo Jesus de ir para a cruz, e Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Sabe o que eu aprendo? Todo aquele que quiser impedir o seu propósito, ainda que diga ser amigo seu, é inimigo do seu propósito. Preste atenção. Judas deu um beijo em Jesus, vendeu Jesus, e Jesus chama Judas de amigo. Aqui vieste, amigo. Pedro não queria deixar Jesus ir para a cruz, e Pedro é chamado de Satanás. Entende isso? Aquele que tenta ajudar foi chamado de Satanás, mas aquele que vendeu foi chamado de amigo. Sabe por quê? Porque o propósito de Jesus era morrer na cruz, e quem tentasse impedir era inimigo dele. Por isso que você tem que ter discernimento. Às vezes aquele que tenta te barrar, ele está sendo usado por Deus para o seu crescimento, para a sua perseverança. Tem um pastor que eu conheço que ele dizia assim para o pastor dele. Hoje ele é pastor. Ele falava para o pastor dele: pastor, eu vou pregar a palavra. Ele: meu filho, vai trabalhar, não faz isso não, desiste desse negócio. Não, pastor, eu vou pregar. Ele: meu filho, para, desiste disso, você é bonzinho, tem jeito, mas desiste, vai trabalhar. Ele voltava para casa assim: meu pastor está endemoniado, meu pastor não quer deixar eu pregar. Mas hoje ele agradece. Ele disse: você era usado por Deus para exercitar a minha perseverança. E eu dizia: eu vou conseguir. Nem tudo que se coloca contra você é seu inimigo. Tem coisas que se colocam ao seu favor e é inimigo do seu crescimento. É inimigo do seu crescimento. Pais que dizem sim para tudo para os filhos são inimigo do crescimento dos filhos. Marido que a esposa é Jezabel. A gente pensa que Jezabel é prostituição. O espírito de Jezabel não é espírito de prostituição. O espírito de Jezabel é de manipulação. Ele age no homem e na mulher. Não é só na mulher. É tudo aquilo que você usa de artimanha, de sensualidade para conseguir o que você quer. É espírito de Jezabel. Então, tem marido que diz tudo para a mulher sim. Sim, 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 sim. Amanhã a mulher fala alto com ele. Ele diz: você criou essa mulher. Você criou. Ou a mesma coisa, vice-versa. O marido, a mulher que diz tudo para o marido: sim, 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 não, vou fazer isso, faz. Aí ele se arrebenta: e por que tu não me avisou? A mulher sábia edifica a casa. Mulher, às vezes você tem que puxar o freio de mão e dizer: não é por aí, meu esposo. Por isso que Deus te colocou do lado desse homem abençoado, porque ele é meio descabeçado às vezes. Amém? E a mulher ela está ali, a mulher tem uma visão que o homem não tem, periférica que o homem não tem. E por isso, homem, que Deus te colocou do lado dela, para você proteger, porque você quer que a sua mulher esteja debaixo da sua missão e colabore para que os dois venham a crescer. Ame a ela como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a sua vida por ela, porque toda mulher que se sente assim fará tudo para ter um casamento feliz. É dessa maneira. Quer que o seu filho seja um homem de Deus? Pois diga não a ele. Depois você lê os 10 mandamentos: não furtarás, não, 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 não. Deus parece que já acorda dizendo não, mas o não de Deus é o sim para o crescimento saudável na sua vida. A gente está acostumado a ouvir sim. Deus diz mais não do que sim. Não do que sim. Só não tem, mas tem 365 vezes na Bíblia. Não, não. A gente quer sim, aí quando ouve o não,
O não significa que a pessoa não te ama, muito pelo contrário, é o não do amor em sua vida. É o não do amor. Então uma vida, ela acontece fora. Vamos ficar aqui e estabelecer um altar de adoração. Jesus disse, não. Meu irmão, ficar no templo, enquanto tem pessoas lá fora no vale, não é espiritualidade. A espiritualidade de Pedro era a espiritualidade do conforto. A proposta de Pedro para Jesus é: vamos, aqui tá, no monte está tudo muito bonito. Apareceu Moisés, apareceu Elias, Jesus se transfigurou, as vestes brancas, olha como Jesus está bonito. Um monte, só nós somos privilegiados. Só está eu, o Senhor, Tiago, João, segura a onda aqui, que só nós vimos isso aqui. Vamos chegar lá embaixo, a gente espalha para todo mundo, a gente sobe aqui. Nós somos os caras aqui. Fazer tenda é muito fácil. Fazer uma tenda de adoração na igreja, enquanto tem gente endemoniada na rua. É muito fácil a gente ficar aqui, glória a Deus, tal, estabelecendo altares de adoração. Irmãos, tem profetas de Baal, postes ídolos de Baal lá fora que precisam ser derrubados para que a glória de Deus venha se manifestar. Não estou falando que você não tem que restaurar o altar, sim, porque Elias, quando derrubou os postes ídolos de Baal, a primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar de Deus. Mas ele não ficou na contemplação. Eu gosto de comunhão, pastor. Eu gosto de estar em comunhão na casa dos irmãos. A gente come um cuscuz com ovo, uma tapiocazinha, e a gente começa a falar, e aí o Espírito Santo vem. É um avivamento, aleluia. Avivamento! O avivamento, meu irmão, ele vem pela vontade de ganhar vidas, porque a Bíblia diz que aquele que ganha alma sábio é. O avivamento vem pelo fogo e pela paixão pelos perdidos. O avivamento vem quando você vê a injustiça sendo feita lá fora e você não se cala, porque não basta que os maus venham fazer coisas más para que o mal se propague. Basta apenas que aquele que é justo e bom venha a se calar perante a maldade daquilo que é mal. Basta apenas você, passar, eu não estou nem aí, não é comigo, eu não quero nem saber. A parábola do samaritano: o primeiro passou de largo, o segundo passou de largo, e estavam saindo do templo. Eles estavam saindo da igreja. Eles estavam indo de Jerusalém a Jericó. Irmão, Deus quer que venhamos a viver uma espiritualidade saudável, que olhe menos para a gente, que olhe para o outro e olhe mais para Deus. Uma espiritualidade que não fica apenas na contemplação. Uma espiritualidade que não chame a glória de Deus para si. Porque o último ponto, preste atenção no que foi falado. Jesus disse, quando estava descendo com eles do monte, Jesus falou: não conte nada a ninguém. Mas pastor, esse negócio aí está estranho. A gente não tem que falar, não tem que propagar. Não é a respeito disso. Contextualizando, Jesus não podia se revelar ainda como tal. Mas o que ele está falando é que a espiritualidade, o seu epicentro, o seu cerne, é não chamar aquilo que é divino para você mesmo. Como assim, pastor? Quando nós começamos a propagar a glória de Deus, nós temos uma tendência fenomenal de chamar a glória de Deus para a gente. Nós começamos, vamos dar um testemunho, porque irmão, eu estava com uma dor, e aí eu fiz uma oração. Só acredita que na metade da oração eu já comecei a me arrepiar. E o arrepio vem daqui, porque quando vem daqui é de Deus, quando começa daqui é o diabo. Mas quando começa... a gente ouve isso, né? Amém. Mas vamos lá. E vem daqui. E Deus operou, e Deus me curou de uma maneira, e hoje aonde eu coloco a mão, Deus cura. E aí você começa a ser o homem de Deus. Aí você começa a estampar. Terça-feira da cura de Deus e do desencapetamento total e do não sei mais o que. Vem aqui, porque aqui tem fogo de Deus. Deus fechou uma concessão com você. Você é o homem dele. E aí a glória já não é mais de Deus. A glória começa a ser sua. Um homem cheio da glória, ele não impressiona pela glória que há nele,
mas a glória que há nele transforma vidas para a glória de Deus. A glória de Deus, ela não foi feita para impressionar, é para transformar. Para transformar. Por isso que o poder de Deus, ele até te impressiona, mas a presença amorosa dele constrange você a não viver a vida mais que você tem vivido. Porque quando você está diante da presença, tudo some e só fica você com suas vaidades, com seus orgulhos, com tudo aquilo que você é. E aí você começa a se enxergar da maneira que você é. Aí a opção é sua: ou você continua vivendo dessa maneira, ou você muda de uma vez por todas. A verdadeira espiritualidade não propaga e não chama a glória de Deus para si. Não chama a glória de Deus para si. A verdadeira espiritualidade, sabe como um exemplo fantástico que eu vejo? Atos capítulo 3, quando Pedro e João, a porta formosa, aquele homem estava ali, e eles disseram: olhem para nós, não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que eu tenho te dou, levanta e anda. Ele num salto levantou e entrou no templo andando. Todo mundo correu para Pedro e João, correram. Por quê? Porque eles oraram e todos conheciam aquele aleijado. Mas quando correram para eles, eles disseram: por que vocês estão correndo para nós? Vocês não sabem que pela fé em Deus, e Deus foi quem fez o milagre? Ou seja, na hora da responsabilidade, eles disseram: olhe para mim. Mas na hora de receber os aplausos, eles disseram: olhe para Deus. Deus quer levantar homens e mulheres que na hora da responsabilidade matem um boi no peito, mas na hora das congratulações digam: não sou merecedor. Deus é merecedor de toda a honra e toda a glória. Foi isso que eles fizeram. A escolha é sua. A escolha é sua. Davi não reclamou de ser o último a se assentar na mesa. Quando Samuel esteve na casa dele, ele foi chamado por último e se assentou. Você não vê Davi reclamando. Mas na hora de matar o gigante, ele diz: eu sou o primeiro, me dá aqui, que esse gigante é meu. Porque se a causa é pessoal, que seja eu o último. Mas se for coletiva, meu irmão, eu sou o primeiro a perder a cabeça. É isso que nós temos que entender. Nós queremos algo e às vezes queremos que o nosso nome venha aparecer naquilo ali. Fazemos um trabalho em grupo no colégio, na faculdade. Fulana lá, eu fiz o trabalho todo, ó. Tá lá. Quem ela? Agora ela que vai apresentar. E a fulana tá falando, ela: rabichenta. Era eu que era para estar falando lá, mas ela me paga. O próximo eu já sei o que eu vou fazer. Vou botar um monte de coisa errada ali. Meu irmão, para com isso. Nós cantamos na igreja. Se coloca de pé. Nós cantamos: que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Quantos querem ser santos em Deus? Levante a mão. Deixa eu falar algo para você. Quanto mais santo, menos palavras e mais ação. Quanto mais santo, mais acessível. Quanto mais santo, menos autoglorificante. Quanto mais santo, mais simples. Quanto mais santo, menos impressiono por mim e mais causo impacto por Cristo Jesus. Morra, meu irmão. Morra você, para que o homem espiritual possa nascer em você. Se não colocar o seu nome no rodapé, esquenta a cabeça não, porque Deus criou tudo e ainda crucificaram Ele. Meu irmão, morra você. Essa é uma noite de morte. Você vem pensando: eu vou transformar a minha vida. Você quer transformar a sua vida? Vou te falar algo. Deus não quer transformar a sua vida. Deus quer te dar uma vida nova.
Deus não remenda a vida de ninguém. Pastor, ore por mim, abençoa a minha vida. Não, eu vou abençoar a vida que Deus quer que você viva, a vida dele, não a sua. Como foi ministrado, saia do governo, saia do trono e deixe o Senhor governar, gerenciar a sua vida. Entregue nas mãos dele. Não fique ansioso por coisa alguma. Ele te trouxe aqui até os dias de hoje. Ele está contigo, ele te sustenta e ele te levará a lugares grandes. Agora confie nele. Só você que quer viver essa vida em Cristo, eu te chamo aqui à frente para orar por você. Venha que eu quero orar por você. Oh, aleluias. Essa é uma noite em que estamos morrendo para nós mesmos, vivendo mais para Deus.